Radar de Notícias de volta, 18h45, recebemos nos nossos estúdios aqui Rodrigo Tavares, ele que já foi candidato a governador, deputado federal e agora é pré-candidato a vereador. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, André. Muito boa tarde a você, aos amigos que nos acompanham. É sempre uma satisfação estar aqui no Radar de Notícias e estando aqui, impossível não lembrar do nosso saudoso Pedro Notaro, por quantas vezes estive aqui, me recebeu com tanto carinho e deixará para sempre saudades. Mas muito bem representados também aqui por você, pelo Guto, pela Carla, pelo Rabi quando aqui está e por todos aqueles que fazem o programa acontecer. É um desafio, mas nós temos tentado fazer tudo da melhor maneira possível para honrar o legado daqueles que fazem e fizeram o Radar de Notícias por quase 4 décadas. Rodrigo, vamos começar então com uma pergunta elementar, já que você é pré-candidato a vereador. Como eu disse na abertura da entrevista, você foi candidato ao governo de São Paulo, na última eleição a candidato a deputado federal e agora busca chegar à Câmara de Vereadores de Guarulhos. Por que o senhor, me permita te chamar assim ao longo da entrevista, por que o senhor quer ser vereador da cidade de Guarulhos? Olha, André, eu tive a oportunidade de realmente concorrer ao governo do estado. Foi uma campanha muito que nasceu do dia a dia, da formação, porque naquele momento o partido procurava lançar um candidato que conhecesse da máquina pública. Eu sou servidor municipal desde o ano de 2009 e alguém também que militasse na área pública do ponto de vista acadêmico. E eu sou advogado, especialista em direito público, administrativo, eleitoral, em gestão pública. Então, naquele momento era um quadro que o partido colocou à disposição da sociedade. E eu encarei como uma grande possibilidade de levar à sociedade os pensamentos que nós tínhamos, as bandeiras que nós tínhamos, tanto do ponto de vista ideológico, mas também sabendo que, naquele momento, a sociedade ansiava questões que não estavam sendo debatidas por outros partidos. Então, foi uma oportunidade muito boa e de amadurecimento. Depois, como você bem disse, vim aqui a Guarulhos, disputei como prefeito, candidato a prefeito aqui no município também. Foram, como governador, 650 mil votos aproximadamente. Aqui em Guarulhos, aproximadamente 25 mil votos, 24 mil quebrados. E o que mostrou que a população de Guarulhos, naquele momento, também ansiava ouvir outras propostas. Então, concorri e passei, naquele momento, a conhecer ainda mais o município de Guarulhos. Estive presente em todos os bairros, consegui dialogar com muitas lideranças e foi um momento muito importante porque Guarulhos é a cidade que eu nasci, a cidade que eu fui criado, a cidade que eu vivo diariamente, pois eu sou servidor, mas tinha ainda rincões do município que eu não havia estado e me deu a possibilidade de conhecer ainda mais essa cidade que amo. Então, foi uma experiência muito importante. E agora, como vereador, de fato, de forma concreta, pré-candidato a vereador, de forma concreta, poder levar à sociedade, mais uma vez, ideias e conceitos, mas agora de um outro ponto de vista, não do ponto de vista da execução em si, mas do ponto de vista da fiscalização, da possibilidade da legislação, da legislação municipal, fiscalização daqueles atos que são necessários, que sejam fiscalizados pelo vereador e também participar, claro, da execução das políticas públicas que são e estão sendo implementadas no município, que advém das diretrizes que são aprovadas pelo PPA, que é o Plano Plurianual, depois, claro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, finalmente a Lei Orçamentária, E participar, claro, da possibilidade de fiscalizar e executá-las também. Se o senhor for eleito, eu queria que o senhor elencasse para a nossa audiência, pelo menos um tema, qual seria a sua principal linha de atuação no Legislativo guarulhense se vier a ser eleito? Olha, é fundamental, André, que nós pensemos que o cobertor é curto, o cobertor orçamentário. Guarulhos é uma cidade que aprovou recentemente um orçamento de mais de 7 bilhões de reais, mas a magnitude de Guarulhos, ela precisa cada vez mais de recursos para dar andamento na execução de tudo aquilo que é aprovado como diretriz, Nós temos questões fundamentais que são de saúde, segurança, E muitas vezes o que acontece? O parlamentar que ali está, ele precisa de fato levar novas possibilidades. E qual é aquela que eu trago sendo muito objetivo? É a aplicação da tecnologia na gestão da coisa pública, a melhoria dos gastos públicos através das novas tecnologias, a melhoria do gasto público. Por quê? Nós não queremos aumentar impostos, ninguém quer, tá certo? As ações
precisam ser desenvolvidas. Da onde vêm esses recursos? Ela vem de uma melhor qualidade na administração e na gestão dos recursos. Então, é uma linha que eu pretendo, né, sendo eleito agora e levando a população, trabalhar. Claro, e a fiscalização daqueles que prestam serviços terceirizados para a municipalidade, que muitas vezes não prestam serviço adequado e nós temos que trabalhar sobre essa fiscalização. Mas uma bandeira principal de um eventual e futuro mandato é fomentar ainda mais a tecnologia para a gestão da coisa pública e para a melhoria do gasto público. O senhor tem um exemplo prático de como utilizar a tecnologia para melhorar o gasto público? Um exemplo factível? Sim, por exemplo, nós temos hoje inúmeros aplicativos que podem nos trazer os elementos que são necessários para que a política pública ela seja mais assertiva. Ou seja, por exemplo, na ponta, nós vamos fazer pesquisa através de instrumentos que nós temos, né, tecnológicos, então a pessoa vai responder perguntas e isso vai fazer com que o direcionamento do gasto seja mais para cá ou mais para lá. Isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo. Então, eu vejo uma carência de índices que possam subsidiar as ações do poder público quanto à aplicação de recursos. Ótimo. Vamos então aproveitar essa resposta para a gente falar da política mesmo. O senhor, como nós já falamos em vários momentos dessa entrevista, já concorreu a diversos cargos e agora busca chegar ao Legislativo de Guarulhos. Na última semana nós tivemos a publicação, a divulgação de uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostrando a fotografia do momento para a disputa da Prefeitura de Guarulhos. O cenário tem ali, como a gente tem falado ao longo dessa semana, algumas alterações no chamado segundo pelotão, ora o Alencar na frente, o Lucas Sanches, o Márcio Nakashima, mas o que não se altera é a liderança do Eloy com o Jorge Wilson na segunda colocação. Como é que o senhor tem avaliado as pesquisas mais recentes aqui para a cidade? Olha, é um momento em que as pesquisas, como você disse, elas mostram a foto de momento e eu vejo uma evolução nesse quadro, né? Porque hoje nós estávamos ainda no período de filiações, então para decidir quais candidatos iriam para quais partidos, a questão de viabilidade e, de fato, ainda não há um movimento tão grande no sentido de levar o nome desses postulantes ao cargo majoritário à rua. Né? Isso porque é natural do período e nem pode fazer, a legislação não permite, nós estamos num período chamado de período de pré-campanha, que isso ainda é muito limitado. É claro que existem pessoas que já têm um nome sedimentado na cidade, e isso é natural. Outras estão ainda a demonstrar essa popularização do nome, que naturalmente irá acontecer pelos próprios partidos ou por suas alianças e coligações. Então, essa foto de momento é uma foto natural, mas ela mostra uma tendência, né, no meu ponto de vista, do afunilamento daqueles que estão à frente e se mantendo à frente, e das outras campanhas, uma dificuldade para tracionar essas próprias campanhas. E eu vejo também como fundamental a questão, né, que vai ser decidida somente em agosto, mas que hoje já se dá para ter uma prévia, das futuras eventuais coligações, que são o número de partidos e o número das pessoas que ali estão, ou seja, qual o tamanho do seu exército. E a gente tem visto que existem exércitos que são maiores do que outros, e isso fatalmente vai desencadear na popularização de um nome ou de outro. O senhor já definiu quem pretende apoiar na condição de pré-candidato a prefeito? O senhor tem um nome de preferência? Eu me filiei recentemente, né, ao DC, e eu fui por alguns motivos, né, dentre os quais me filiei no último dia. E quero já de antemão agradecer primeiro a todos aqueles que me possibilitaram ter um diálogo, né, aos presidentes partidários, a quem eu agradeço. Agradecer ao grupo do próprio Democracia Cristã, que me recebeu com muito carinho, um grupo forte, um grupo coeso e muito competitivo. A diretoria do Democracia Cristã, que quando lá cheguei também, ouvi de todos os pré-candidatos que ali estavam, que foi uma diretoria correta e que possibilitou a todos terem, de fato, competitividade, né, e viabilidade eleitoral. E também fui informado de que existe a tendência de apoiar o candidato Jorge Wilson, né? E quando assim me disseram, eu, claro, recebi a notícia e falei, olha, estou aqui, estou para somar, a decisão que o partido tomar é a que eu seguirei, porque ali eu percebo que há uma decisão coletiva. Então, é assim que é a tendência de momento. É claro que a gente sabe que isso tudo, existe um namoro, depois existe um noivado e lá nas convenções, de fato, o casamento, né? E eu acho que o noivado também logo está prestes a acontecer. O Democracia Cristã vai fazer na segunda-feira um evento para os seus filiados aqui na cidade, com a presença, né, e conta com a presença, né, do prefeiturável Jorge Wilson e com as demais lideranças.
para que esse assunto também seja discutido e dialogado. Mas é um candidato com quem o senhor se identifica? Me identifico porque, veja bem, ele vem apoiado por um governo que é um governo muito bem avaliado, que é o governo Tarcísio de Freitas. É um candidato que trouxe muitos recursos para a cidade, né, recursos, e a gente sabe que quando a gente fala, né, da execução de políticas públicas, sempre um dos grandes entraves é o entrave financeiro, então as emendas são muito importantes. O diálogo que ele tem, e aí isso é fundamental, com tanto o governo estadual, como também com o governo federal, na figura dos deputados que estão a ele ligados, isso é importante para Guarulhos. Veja só, André, como as questões vão evoluindo. Quando o pré-candidato Jorge Wilson, né, vem apoiado pelo governador, e o governador ele antecipa obras, né, que iriam ser feitas, né, dentro do contrato de concessão daqui a 4 anos e já antecipa, quem ganha é o povo de Guarulhos. Quando o adversário vê esse movimento, também vai querer investir aqui em Guarulhos, eventualmente o governo federal. Quem ganha? O povo de Guarulhos. Então, eu me sinto confortável, como me sinto confortável no partido também que eu estou, que é um partido mais ligado à centro-direita, né, e à direita, que é a área em que o campo ideológico eu me sinto mais confortável. Já que o senhor falou de um candidato com quem o senhor se identifica, eu não vou perguntar com quem o senhor não se identifica, mas eu vou colocá-lo, me permita colocá-lo numa saia justa para perguntar o seguinte: vamos imaginar um cenário em que o senhor é eleito vereador. Desses pré-candidatos que aí estão colocados, tem algum deles de quem o senhor não integraria a base de apoio no Legislativo? Olha, eu acredito que o diálogo ele precisa ser realizado, construído, né? A questão pessoal de apoio ou não apoio, ela passa a ficar num segundo plano quando existe, no caso do Partido DC, existe uma organização que prevê que essa estar ou não na base é uma questão de diálogo interno partidário e não individual. É uma construção coletiva. E eu acredito que assim tem que ser. Claro que aquilo que fere pessoalmente as bandeiras, né, que o vereador ou o futuro vereador tenha, é claro que isso é objeto de, se não for de toda a bancada ali, mas é objeto pessoal de discordância. E eu acho que isso é natural. Agora, o que eu não acredito é que possa existir uma base totalmente cega de tudo para sim ou tudo para não. Os projetos eles têm que ser discutidos, seja ele projeto de quem for, do prefeito que for eleito, porque se for eleito é a vontade da sociedade. Assim como é a vontade da sociedade eleger esse ou aquele vereador. Então, vindo um projeto que seja favorável à cidade, é aquele que tem que ser discutido, e se for favorável a toda a comunidade guarulhense, ele tem que ser votado independente da bandeira partidária ou daquele que apresentou. Perfeito, 18h58. Se você estiver gostando dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like também, se inscrever no nosso canal. Nós temos trazido muito conteúdo para você que nos acompanha pelas redes sociais. O trabalho aqui no Radar de Notícias não acaba quando o programa se encerra, então fique ligado nas nossas redes sociais. Não esqueça de como está na tela aí, ative as notificações, ative o sininho para você saber quando o Radar de Notícias publica um novo conteúdo. E agora estamos chegando próximo das 19 horas. Perdão, peço para que você migre da TV, você que nos acompanha pela TV, migre para as redes sociais. A entrevista com o Rodrigo está muito bacana, ainda vamos esticar mais alguns minutinhos e vai mandando sua pergunta também. A gente pode separar um momento para a interação do Rodrigo com claro, quem nos acompanha. Bom, continuando aqui, Rodrigo, para quem não sabe, para quem nos acompanha, o Rodrigo foi sempre uma liderança ligada ao PRTB, um partido com quem ele teve uma ligação histórica, sempre teve, do nosso saudoso Levi Fidelis. Perfeito. E agora, como ele mesmo disse, ele se filiou ao DC. Vou fazer 2 perguntas em uma para o senhor. A primeira delas por que o senhor decidiu trocar de partido? O senhor já explicou os motivos que o levaram ao DC. Mas como foi essa mudança de um partido com o qual o senhor tinha uma ligação histórica? E aproveito para fazer uma pergunta de estimativa. Quantos vereadores o senhor acredita o partido está estimando eleger agora no final do ano? Qual partido? O DC. O DC. Me perdoe. Então, com o PRTB, sendo muito honesto, eu não senti a segurança jurídica necessária para permanecer, já que existe um processo, né, que não é aqui em Guarulhos, mas é um processo que tramita no TSE. Isso, a minha visão é de que não havia segurança jurídica para a minha continuidade. Isso não quer dizer que não haja segurança jurídica para a continuidade dos demais filiados que lá estão. E até por isso eu me mantive silente nesse momento, até porque eu poderia causar um desconforto para aqueles que estão lá, e esse não é a minha intenção, já que todo mundo sabe, e é latente,
o meu carinho e a minha ligação, ainda que nesse momento de fora, mas é uma ligação emocional com o partido. Então, assim sendo, sempre quero que o partido esteja bem, que o partido esteja elegendo, mas não sentir, né, naquele momento, para mim, segurança jurídica. No DC, eu acredito que sejam feitas lá 3 cadeiras, e o que me chamou mais atenção é que existe uma paridade de armas, né, daqueles que vão disputar. E veja, né, são, de qualquer forma, todos os que forem ali eleitos são caras novas, oxigenarão, né, o legislativo municipal, e isso eu acredito que seja muito importante para a sociedade guarulhense. São novas caras, novas ideias, novas formas de fazer, e o DC propiciou isso. Então, sendo muito objetivo, eu acredito que faço 3 cadeiras lá, embora possa surpreender, viu, André? Eu vou perguntar uma outra questão, embora o senhor esteja agora no outro partido, claro, mas eu acho que o senhor vai entender onde eu quero chegar. O PRTB teve, na eleição de 2018, na chapa vencedora, com o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente à época, general Hamilton Mourão, estava afiliado ao PRTB. Perfeito. Mas nem mesmo nesse cenário em que o vice-presidente da República estava afiliado a um partido, a gente nota uma dificuldade de alguns partidos de eleger representantes para o legislativo de âmbito nacional, Câmara e Senado. Por que o senhor acha que isso acontece? Olha, eu vejo que esse é um trabalho que o partido ele tem que partir do município, tá? Tem que ser feito um trabalho de base. E como é que eu entendo? Claro, existe todo um viés ideológico que dá uma tônica muito importante nas eleições gerais, né? Entende-se eleição presidencial, de deputado estadual, deputado federal e senadores. Então tem uma tônica ideológica e o partido se inseriu naquele momento, naquela tônica ideológica. Mas acontece que existe um gargalo, André, financeiro dos partidos pequenos e isso está umbilicalmente ligado à questão da cláusula de barreiras. Ou seja, o partido que não ultrapassa a cláusula de barreiras, ele sofre um estrangulamento financeiro. E isso impacta, muitas vezes, em campanhas municipais. E qual é o desdobramento disso? Se você não tem uma base municipal sólida, você não consegue, muitas vezes, dar o suporte necessário para aqueles candidatos do partido que vão disputar o legislativo estadual, o legislativo federal ou até o majoritário como senador. Então, é um trabalho que tem que ser feito da base. Bom, se não há dinheiro, tem que ser desenvolvido novas formas de fazer. Então, é isso que o PRTB, enquanto eu estava lá, vinha tentando, dentro de uma base ideológica, ser mais capilar nos municípios e essa capilaridade ela se transformar em apoio àqueles que vão disputar nas eleições gerais. É muito difícil, porque muitas vezes o candidato que ele é eleito em determinado município, por exemplo, vereador, ele recebe a oportunidade de concorrer por um outro partido com maior estrutura. Então é uma luta interna partidária para esse fortalecimento, mas eu acredito que a cláusula de barreiras e o estrangulamento financeiro é um dos motivos que impeçam que partidos menores, né, possam eleger seus deputados. Rafa, por gentileza, coloca na tela a pergunta do canal Dr. Jackson, que veio aqui pelo YouTube. Acho que é uma pergunta interessante para o Rodrigo, que casa com o que ele está falando agora. Olha lá. Rodrigo, você não acha que deveria ter assumido o legado do Levi Fidelis enquanto figura pública após a morte dele? O que faltou? Pergunta a nossa audiência. Olha, eu sempre tive uma proximidade muito grande com o presidente Levi, né? Mas o que acontece é que existe uma diretoria eleita, né? O partido ele não é uma propriedade que existem herdeiros, né? Pode ser até que existam herdeiros políticos, né? Que são pessoas que têm uma imagem muito ligada e nós fazíamos esse trabalho. Agora, existe também um diretório nacional que ele é eleito e, infelizmente, foi comprovado depois em via judicial que houveram fraudes, enfim. E a nossa diretoria, a diretoria do qual eu fazia parte, não teve sequer teve, claro, com o Fidelis, mas após o falecimento dele não teve 6 meses de existência, não conseguiu permanecer 6 meses. Então foi impossível permanecer levando esse legado à frente. Foi comprovado fraude? Sim, foi feita uma nova eleição e a gente espera que os acordos que foram feitos, que composições de chapa, eles sejam cumpridos, para que a gente possa, sei lá, quem sabe, voltar em algum dia, nossos caminhos possam se cruzar. Mas o fato é que essa questão, ela é uma questão legal, né? A gente não pode continuar tocando um partido se nós não estamos na diretoria. Então, foi isso que aconteceu, comprovamos as fraudes,
Foi feita uma nova eleição, um novo grupo do qual nós fazemos parte, inclusive, venceu, mas existem entraves jurídicos que precisam ser superados e que me fizeram nesse momento não estar no PRTB. Eu vou fazer ao senhor a mesma pergunta que eu fiz ontem ao Gileno Gomes, que esteve aqui conosco, porque o senhor está no DC, que deve apoiar a pré-candidatura do deputado estadual Jorge Wilson, e o senhor, nas outras campanhas às quais o senhor concorreu, o senhor tinha uma proximidade, ao menos ideológica, com o então presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero perguntar ao senhor é o seguinte: o senhor acredita que o apoio do Jair Bolsonaro ao deputado estadual Jorge Wilson pode prejudicá-lo na eleição, considerando que há uma série de inquéritos e investigações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro, investigações essas que versam inclusive sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado? Isso pode respingar na campanha do Jorge Wilson? De maneira nenhuma, até porque o presidente Bolsonaro ele é a figura, né, principal de um movimento todo, que é o movimento conservador. E o movimento conservador, sim, liderado por ele nesse momento, né, ele vem junto a esse apoio. Então ele traz consigo não só a imagem própria, que é muito positiva, mas também todo um movimento conservador. São acusações são feitas, que eu tenho acompanhado ainda, não se há nenhuma condenação nesse sentido. Então, não creio de maneira nenhuma que possa respingar nada que seja negativo para a campanha do atual pré-candidato a prefeito, o deputado Jorge Wilson. Por quê? Porque ele vem trazendo consigo não apenas a imagem, mas todo um movimento conservador. 19:07, temos mais duas perguntas aqui para o Rodrigo Tavares. Reforçando sempre, se você estiver gostando dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa entrevista com os seus amigos também, se inscreva no canal do Radar de Notícias, dessa forma você fica bem informado sobre tudo de mais relevante que acontece na política de Guarulhos. Eu vou deixar para fazer uma pergunta sobre o esporte que nós estávamos conversando, para a gente encerrar a entrevista, para a gente completar a pauta mais política, digamos assim. Claro. Mas eu quero perguntar o seguinte para o senhor falou que é advogado e também quero explorar a última, digamos assim, talvez o último desafio do senhor, que foi na eleição de 22, quando o senhor tentou chegar à Câmara dos Deputados. Nós tivemos ontem, no plenário da Câmara dos Deputados, a votação da manutenção ou não da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. E nós tivemos ali 129 votos a favor da soltura de um parlamentar que é acusado, não por mim, não pelo Rodrigo, de ser mas pelas autoridades brasileiras, de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Repito, 129 votos para soltar um parlamentar acusado de algo desta gravidade. Como que o senhor enxerga isso? Que tipo de recado o Legislativo passa para a sociedade quando quase 130 parlamentares votam para soltar alguém acusado de algo tão grave? A vontade da sociedade brasileira, já que os representantes que lá estão por representar o povo brasileiro. Apenas isso. Mas o senhor concorda? Não, aí é uma outra pergunta. Não. Eu acredito o seguinte, que quem está na Câmara, né, dos deputados, eles estão ali, é um sistema representativo e representa a sociedade brasileira, né? E se assim votaram, estão fazendo em nome da sociedade brasileira. Claro, se você perguntar, se você fosse parlamentar e lá estivesse, provavelmente que não, mas assim, demandaria conhecer mais os autos e como foi feito, mas em princípio não. Mas o que eu posso dizer é que representa a vontade da sociedade brasileira, é essa nossa Câmara dos Deputados, que é eleita num sistema representativo. Perfeito. Para a gente encerrar então a entrevista, eu quero perguntar sobre o esporte, também para casar com a entrevista do bloco anterior. O senhor, a família do senhor tem uma ligação histórica também com o esporte aqui na cidade de Guarulhos, e nós tivemos no bloco anterior uma excelente entrevista com o Marivan. A gente percebe que há uma trajetória vitoriosa e, como ele disse no final da entrevista, que muitos obstáculos para defender um título que já é dele. Pergunto ao senhor, Rodrigo, qual a importância dos órgãos públicos, das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, da União, no fomento do esporte? E faça para a nossa audiência um raio-x de como é que você está enxergando a situação do esporte no município de Guarulhos. Quais os principais gargalos e o que precisa ser feito para a gente fomentar e desenvolver o esporte na nossa cidade? Olha, André, é uma pergunta que ela é complexa, né? E eu primeiro vi a entrevista, estava aqui, é um orgulho, né, para o município de Guarulhos, mas vejo que há necessidade de evoluirmos na questão do esporte.
Veja que a cidade de Guarulhos, como eu disse, ela tem situações preementes, né? Como é a questão da saúde, como a questão da segurança, como a questão da educação. E acredito que o investimento no esporte tem que ser muito maior. E nesse ponto, eu acredito que o deputado Jorge Wilson, ele tem instrumentos para trazer mais recursos para a cidade. E esses recursos, claro, aí sim serem aplicados dentro do município, e com aquilo que eu te falei, que é a questão da eficiência do gasto público, sabe, André? Porque muitas vezes o administrador público, ele imagina que o melhor caminho é ir, vamos dizer, para a direita. E de repente não é. E como isso, quais são as métricas que são utilizadas para isso? Então, tem que ser feita uma gestão da coisa pública de modo a otimizar esses gastos. De maneira objetiva, eu acredito que, primeiro, o esporte, tanto o esporte como a cultura são instrumentos fundamentais para a evolução da sociedade como um todo. Porque a porta, muitas vezes, de entrada daquele garoto, daquele jovem, para ter uma melhor qualidade de vida, para aí sim poder passar a se interessar por assuntos que não sejam os assuntos que estão ali na rua, né? Isso é fundamental para a transformação social. Agora, para que isso seja feito, precisamos ter recursos. E eu acho que, e considero que esses recursos, eles têm que ser buscados tanto no governo estadual como no governo federal. Porque a cidade de Guarulhos é uma metrópole, com os problemas inerentes a uma metrópole, e o cobertor é curto. Jogar também tudo, porque não investiu? Pô, mas tem-se outras prioridades em alguns momentos. Mas eu acredito que a busca de recursos é fundamental, tanto no governo estadual como no governo federal, para a implementação de uma política mais forte dentro do campo do esporte. Além dos recursos também, um pensamento a longo prazo, né, Rodrigo? Perfeito. Porque política pública, em geral, aqui no nosso país não dá voto. O que dá voto é coisa imediata, é cortar a fita de uma inauguração de uma obra. Enquanto a gente não pensar, não só o esporte, mas já que estamos falando aqui do esporte, vamos nos ater a isso. Enquanto a gente não tiver esse pensamento de que a política a longo prazo é a salvação, ou pelo menos um caminho para a gente ter uma cidade, um estado, um país melhor, acho que a gente vai ficar preso no lugar, né? Com certeza, inclusive, eu acredito que existem mecanismos que podem ser utilizados. Imagine que é aprovada uma lei existe a lei de incentivo ao esporte, mas aprovada uma lei que exista um investimento obrigatório com um gatilho orçamentário, por exemplo. Então, todo ano é obrigatório que se invista 1,5% do orçamento em esportes. A Câmara Municipal, eventualmente, o presidente coloca em pauta, é votado com quórum qualificado, poderia ser feito, o que isso significa que uma lei com um quórum simples, maioria simples, não poderia derrubar, e que fosse um gatilho obrigatório. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, não ficaria só na discricionariedade dos agentes políticos investir ou não investir, mas teria uma obrigatoriedade, já que existe um gatilho orçamentário que assim o determina. Quer dizer, existem instrumentos para que isso possa acontecer. Agora, também é necessário que, primeiro, exista conhecimento daqueles que lá estão, a vontade política de fazer e também, muitas vezes, a coragem que é preciso que se tenha para colocar um projeto desse em discussão na sociedade. Perfeito. Eu, como alguém que pratica esporte desde sempre, concordo em gênero, número e grau com o que o Rodrigo acabou de dizer. É fundamental. A gente tivemos aqui um exemplo no bloco anterior de uma pessoa muito bem sucedida, que corre atrás dos seus sonhos, mas enfrenta uma série de dificuldades. E eu pratiquei futebol durante toda a minha vida, a gente vê muitas dificuldades já no principal esporte do país. Imagina nas outras modalidades. Então é muito importante que a gente tenha esse pensamento a longo prazo. Essa ideia que o Rodrigo colocou é muito boa também para que o esporte não fique à mercê da vontade do político de turno. Então é fundamental que a gente pense no esporte a longo prazo. Se você quiser concluir, Rodrigo. Não é isso, Rodrigo. Porque eu estive na cidade de Indaiatuba, trazendo do esporte, mas para uma outra gestão pública. Em algum momento se teve a ideia, né, de trazer como pedra fundamental na gestão do município o ensino técnico. E como é que foi feito lá? Foi feito justamente dessa forma. Foi aprovada uma lei na Câmara Municipal de destinação obrigatória de um percentual dos recursos públicos, do orçamento que é aprovado, aplicação no ensino técnico. Inclusive lá tem o ensino técnico municipal. Isso fez com que a longo prazo muitas empresas que necessitam desse tipo de mão de obra migrassem para a cidade de Indaiatuba. E isso, claro, aumentou a qualidade de vida dos moradores, enfim.
mas foi um projeto que ele não foi um projeto de um determinado governante, ele foi um projeto perene do município e que foi dar os seus frutos a médio prazo. Então, o que você fala, André, é muito daquilo que tem que ser pensado, tem que ser colocado, porque, claro, viver de apagar incêndio não dá. Então, você tem que ter um planejamento para o futuro e isso vai muito de encontro nessa questão que a gente coloca. Perfeito, 19h16, encerramos por aqui a entrevista com o Rodrigo Tavares, pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Guarulhos. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. As portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas. Volte mais vezes e muito boa sorte nessa campanha que, como diz o ditado, né, de tédio não morreremos. No ano de eleição municipal, a cidade de Guarulhos vai pegar fogo. É verdade, agradeço, André, a possibilidade de participar aqui, todos os nossos amigos do Radar, a audiência sempre muito expressiva. E é dizer isso, que agora, né, na condição de pré-candidato a vereador, coloco mais uma vez o meu nome à disposição da sociedade e espero que possamos fazer, aí quando for no período de campanha, uma campanha justa, uma campanha honesta, uma campanha que nos dê orgulho de ter participado. Tá certo, Rodrigo. Chega de intolerância política, não apenas nos municípios, mas a nível nacional. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Nós estamos de volta na segunda-feira, a partir das 18 horas. Uma boa noite a todos e até a próxima.